Oi, nesse vídeo eu converso com você sobre o hálito cetótico e o que ele pode indicar. O hálito cetótico então se caracteriza pela presença de acetona e aparece em estados catabólicos, entre aspas, de quebra de moléculas no organismo, que é a mobilização de reservas. Boa parte desses estados catabólicos envolvem situações fisiológicas, como é o jejum, geralmente o jejum prolongado aí de 6, 8 horas para cima vai ter uma produção de corpos cetônicos que são a origem do hálito cetótico, como eu já vou explicar. Então aparece isso, é normal. Depois da ingestão de dietas contendo pouco carboidrato, né, dietas pobres em carboidratos, são geralmente induzem no organismo, melhor dizendo, uma resposta hormonal muito similar à do jejum, porque envolvem o mesmo hormônio, como já vai ser falado. Exercício físico, dependendo da duração e da pessoa, também pode contar com a produção de corpos cetônicos, que são aí a origem da acetona. No entanto, situações que não são fisiológicas, e essas aqui são bem conhecidas até a nível popular, pelo menos duas delas, também envolvem aumento na produção dos corpos cetônicos, como resistência à insulina e diabetes mellitus de qualquer tipo. Pouco falado é o tumor de células alfa-pancreáticas. Esse tumor envolve aí uma proliferação dessas células no pâncreas e elas são as responsáveis pela secreção do glucagon. Então, se tem um aumento na liberação desse hormônio até depois de um estado alimentado de uma dieta que contenha carboidrato. Geralmente se vê o contrário, ingere carboidrato numa certa medida e diminui a liberação do glucagon durante estiver num estado de hiperglicemia, contando aí, claro, com a insulina, né? Então isso aqui é pouco falado, mas pode envolver a formação do hálito cetótico por causa disso aqui. O que é o fisiológico? O fisiológico é quando eu tenho uma queda na glicemia em comparação com o estado alimentado, cai o nível de insulina no sangue e aumenta o nível de glucagon. Eu vou começar falando pelo glucagon. O glucagon, então, é o hormônio maestro aí do jejum, para a gente continuar seguindo, executando nossas tarefas do dia a dia sem estarmos alimentados. Eu preciso manter glicemia, preciso manter o acesso de vários tipos de célula a vários substratos, para não ocorrer um declínio energético, um colapso que vai levar as células à morte e depois a própria pessoa. Então, o glucagon é um hormônio de indução de mobilização de reservas. E nesse contexto do hálito cetótico, um dos efeitos dele é de induzir a lipólise no tecido adiposo, que é a quebra de triglicerídeos armazenados, gerando ácidos graxos e glicerol. Esses ácidos graxos ligados na proteína chamada albumina são liberados na circulação e aí vão para vários tecidos. Vários tipos celulares conseguem usar ácidos graxos. No fígado, se tem um alto consumo de ácidos graxos durante o jejum e outros estados metabólicos, e isso leva, por uma via chamada beta-oxidação, a aumento na formação de acetilcoenzima A. Então eu aumento a concentração dessa molécula, que pode ter alguns destinos, eu coloquei dois aqui de maneira mais simplificada, no fígado, né? Dois destinos nesse órgão, ou o ciclo de Krebs, onde ela continua sendo oxidada para prover depois o fígado de ATP, ou eu uso ela na síntese de corpos cetônicos. Vai depender muito do estado energético do fígado. E mesmo durante o jejum, o fígado passa muito bem. Então, no jejum, eu tenho aquela mobilização de ácido graxo, chega no fígado, é utilizado, é oxidado, gera o acetil-CoA e eu tenho aí alguns caminhos. Segue na oxidação ou fabrica os corpos cetônicos. Então isso é para explicar. Sempre que eu tiver aumento no nível de glucagon, como no jejum e depois de uma dieta pobre de carboidratos, falando num contexto fisiológico, eu posso ter sim aumento na síntese de corpos cetônicos. E aí a partir de um deles, principalmente o acetoacetato, a formação da acetona. O outro lado da moeda é a queda no nível de insulina por si só já é um estímulo para o músculo começar a proteólise. O glucagon não age em músculo, então esse hormônio não tem receptor no músculo para induzir esse efeito. O cortisol até pode agir, mas não é o caso agora numa pessoa
num ciclo jejum, estado alimentado normal. Entrando no jejum, ela tem uma proteólise basal no músculo. É impossível evitar isso nessa ocasião. Com isso, o músculo quebra proteínas, portanto, e libera alguns aminoácidos que ele usa, como bem entende, até como combustível também. Depois de metabolizar isso, né, eu já conversei com vocês aqui sobre esse uso de aminoácidos. E também, a partir da liberação deles, tanto no fígado quanto no músculo, se tem então uma oxidação, e lá no fígado, a conversão de alguns desses aminoácidos em corpos cetônicos. Então aqui a gente chega também por aminoácidos na produção de corpos cetônicos no fígado. Dentre eles se destacam a lisina e a leucina, que são chamados estritamente cetogênicos, ou seja, são moléculas que, quando são degradadas, geram estritamente, apenas, portanto, corpos cetônicos e não glicose. Isso porque aminoácidos podem ser usados também na síntese de glicose. Então, o que está apresentado aqui é, quando eu tiver uma queda na glicemia, ou eu não mantive ela como deveria, depois de uma dieta pobre em carboidratos, então eu mantenho uma normoglicemia ou uma hipoglicemia mesmo, eu tenho a liberação do glucagon, que estimula esses efeitos que são dependentes de ácidos graxos. A origem do acetil-CoA é dali. Mas quando o nível de insulina cai, eu tenho aumento na oferta de substrato para a síntese de corpos cetônicos também a partir de aminoácidos. Então não é uma coisa que venha só do metabolismo de lipídios, para ficar bem claro. Tá, isso é o fisiológico, então já dá para ver que num jejum, por exemplo, eu vou ter a produção dos corpos cetônicos e a partir do acetoacetato a formação da acetona. E isso se dá tanto de maneira espontânea quanto mediado por enzima. E essa acetona caracteriza o hálito cetótico. Tá, mas e aquelas situações lá do tumor de célula alfa? Bom, o tumor de célula alfa vai envolver um aumento na produção desenfreada aí de glucagon. Então isso acelera demais a lipólise, a oxidação do ácido graxo e a oferta de acetil coenzima A para o fígado usar isso no próprio ciclo de Krebs ou na síntese de corpos cetônicos. Essas moléculas têm utilidade, o problema é produzir demais, como vem aparecendo aí. E quando o hálito cetótico aparece em alguém, em situações não convencionais, é bom orientar a buscar uma consulta médica para fazer exames, toda aquela coisa de investigação que depende aí dos exames, né? Não tem como adivinhar o que está acontecendo. Então pode ser uma resistência à insulina que ainda tem uma reversão, ou pode ser algo bastante grave que, claro, também ainda tem tratamentos, né, como um tumor, mas uma chance de cura aí não tão alta. Então, é um aviso que o organismo dá, esse hálito cetótico, para mais coisas do que apenas aquilo que é fisiológico. Então, se tiverem qualquer dúvida, por favor, deixem aí, porque isso ajuda no desenvolvimento, né, do conhecimento e também do canal, é claro. Então, fico à disposição. Muito obrigado por ter assistido. Vamos nessa.